Ok. This call is now being recorded. Ok, Naomi, estamos gravando já, né? Podemos iniciar então, meninas? Pode ser, Cláudia? Pode. Então tá bom. Eu quero dar uma boa noite para todas vocês e dizer, como eu disse lá no grupo, que eu vou excepcionalmente hoje substituir o professor Rafael para a gente iniciar e acompanhar, tá? Junto com a Cláudia aqui hoje. E em respeito ao momento dele, né? E para poupá-lo, hoje é mais uma noite, tá ok? Então, eu vou deixar os recadinhos para o final e pedir para vocês manterem os microfones desligados e quando quiserem falar, abrir o microfone, tá bom? A gente vai conversando pelo chat, como a gente tem feito nos outros dias, tá ok? Cláudia, pode começar a hora que você me sinalizar aqui, tá bom? Ok. Então tá bem, meninos, uma boa noite para nós. Boa noite, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Rafael, eu conheci Rafael numa situação onde eu percebi que eu tinha dois caminhos a seguir. O primeiro era realmente acreditar e ter fé, porque foi isso que ele me apresentou a primeira vez que eu o vi, e esquecer um pouco da razão da medicina em muitos momentos. Ele não sabe, e eu iria falar isso para ele hoje, mas ele vai ver, ele foi um marco na minha vida em relação a isso. Então, sou muito grata a ele por isso, sou muito grata por esse convite. Quero compartilhar com vocês, assim como a Thalita compartilhou a rotina, um pouco da quarentena. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Figueiredo Pedroso de Moraes. Eu sou médica ginecologista aqui em Nova Andradina há 20 anos e exerço uma profissão qualificada com mulheres, né? É um aprendizado diário isso. E agora na quarentena não tem sido diferente para mim o aprendizado. As mesmas dores que vocês estão passando, eu também estou, né? E em nome da professora Naomi, né? Eu parabenizo todas as professoras deste grupo. Quero dizer que vocês são abençoadas, o quanto vocês fazem a diferença no nosso mundo, né? Apesar de eu ser extremamente grata por esse momento que eu tenho passado com meu filho mais novo, eu percebo que eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo agora se não fosse tudo isso que está acontecendo, porque talvez eu não tivesse o start que nós conversamos, mas eu sou muito grata e Deus abençoe vocês. Enfim, e aí nós vamos falar sobre um tema que me parece ser bem recorrente na vida das mulheres, mas eu não me vejo apta a falar exatamente sobre a clínica de depressão e ansiedade, porém eu tenho que compartilhar com vocês, como ginecologista, como que realmente isso se apresenta em relação à saúde da mulher, né? Como é que isso interfere no dia a dia das mulheres, na situação de como isso elas se apresentam no consultório, né? Médica ginecologista é médico de atenção primária. Se tiver uma dor na barriga, se tiver uma dor de cabeça, possivelmente é o ginecologista que vai recorrer, nem que seja para pedir uma orientação de qual médico deverá recorrer. Se não for o médico, que seja o psicólogo, qual nutricionista, e ele acaba virando o amigo da paciente por conta disso, né? Então eu percebo que a depressão, tanto a depressão quanto a ansiedade, elas interferem sim na conduta
da paciente em relação à sua saúde física, em relação aos cuidados que ela vai ter ao longo da vida, né? Pensando de uma forma bem poética, a vida real na poesia, se a gente pensar na depressão, a gente vai pensar assim: já perdi a fome, a vontade de viver, já perdi meu mundo, e o motivo para morrer é um vazio, um vazio. É muito poético, mas é muito doloroso. E em relação à ansiedade, a gente faz comer sem ter fome, não dormir tendo sono, morrer mais do que necessário dia a dia, por um amanhã que nem existe. Isso me parece uma poesia, mas na verdade são dores e amores que a mulher se apresenta todos os dias. E nós sabemos como isso se apresenta, de vários sinais e sintomas, de várias situações que faz com que, invariavelmente, essa dor passa para o biológico, passa para o orgânico. A mulher vai sentir a dor, sim. Ela sente a dor de cabeça, ela sente a dor embaixo do ventre, ela sente dor nas relações sexuais, ela sente desconforto por conta dessa sintomatologia que muitas das vezes precisa ser tratada e visualizada e cuidada de uma outra maneira. Não tratada necessariamente com medicamento, porque a própria Gisele disse, e eu tenho a minha fala em relação a isso. Às vezes a medicação, ela entra para a mulher como uma fita de silver tape, aquela fita prata, sabe? Que enrola e amordaça. Então, assim, não é isso. Mas ela ter a consciência de que, às vezes, aquela dor que ela está sentindo precisa ser feito todos os exames necessários, tudo que for preciso, para que haja um esclarecimento de que nem sempre está relacionado com o fisiológico do corpo, né? Eu costumo dizer também que o exame caro, vocês sabem qual que é o exame mais caro que existe no mundo? Tem noção ou não? Será que alguém sabe qual que é o exame mais caro? O exame mais caro, gente, é o exame desnecessário, né? Então a gente chega, às vezes a gente começa a canetear exame, né? O paciente chega lá e acha bonito sair do consultório com aquele calhamaço de exame, mas às vezes é um exame desnecessário, você solicita um monte de coisa, não tem necessidade, isso se torna um exame caro. Que seja R$ 1, que o paciente tenha convênio, eu pago convênio, pode pedir, doutor, o que você quiser, faz um check-up, né? E aí, às vezes não tem necessidade, então se torna desnecessário. Mas às vezes a gente precisa ir até o final, até a ressonância magnética, que seja uma cintilografia, entendeu? Para poder mostrar que aquilo ali não é nada. Existem casos que acontecem desse jeito. E vocês acham que toda essa situação, tanto da poesia da ansiedade quanto da poesia da depressão, vai interferir na vida? Então a gente imagina, né, a Gisele falou sobre a canetinha, né? A gente é ciclotímico, né? Um pouquinho lá, um pouquinho cá. Mas imaginem que, será que isso vai interferir na nossa conduta, em relação ao nosso autocuidado, em nossos sonhos, nossos projetos, em relação a fazer o exame quando foi solicitado? Claro que vai, né? Então, obviamente que uma paciente que chega no consultório reclamando, por exemplo, de uma dor na cesárea, doutora, eu tenho uma dor na cesárea. Ah, é? Como é que é isso? Quando que foi sua cesárea? Há 30 anos atrás, né? Existem casos assim. Não é na cesárea, né? É no coração. Mas até a gente chegar nesse ponto, né, que não tem nada fisiológico, que não tem nada orgânico, né, que tem uma situação, a gente não pode desvalorizar e nem desmerecer a queixa de maneira nenhuma, né? Porque a dor é real, né? Então, por isso que eu sou apaixonada pela psicologia, e a Ângela sabe disso, que ela me conhece há tantos anos. Você sabe que já faz 20 anos, né, Ângela, que a gente se conhece, tá ligada, né? E nós temos que cuidar disso, sim, né? As falas das meninas que antecederam foram realmente maravilhosas. E aí, o que nós temos que pensar? Nós sendo multidisciplinares, né, porque nós somos multidisciplinares, a gente não deve esquecer de um detalhe extremamente... Ângela, nós somos novinhos, meu bem?
Nós não devemos nos esquecer de uma historinha que eu também sempre falo, e acho que foi o Thiago que falou. Entra no avião, chega a comissária de bordo, né? E em sinal de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque-as primeiro em si e depois do lado. E é isso que eu venho dizendo para as minhas pacientes. É isso que eu falo quando a gente tem que dizer que, olha, chegou o momento. Por quê? No último congresso de ginecologia e obstetrícia que teve, aliás, não é verdade, de climatéria e menopausa que teve uma mesa redonda de psiquiatra e psicólogo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, ao longo da vida, a mulher tem episódios de ansiedade, episódios de depressão, episódios de pânico, né? Que aquilo ali vai passando, né? Passou, resolveu, não resolveu, mas também passou por cima, tratorou o sentimento. E ela, e quando chega nesse período, né, que é o período do climatério, onde começa a ter as oscilações hormonais, ela começa a agravar essa sintomatologia. Então, as grandes situações de ansiedade e depressão que foram mascaradas ao longo da vida, elas vão piorar quando chegar na época das oscilações hormonais. Normalmente, até os 40 anos, as coisas parecem estar bem, né, no sentido da questão hormonal mesmo, né, tomando anticoncepcional ou não tomando, tem uma certa estabilidade hormonal. Lógico que tem casos que, por exemplo, o hipotireoidismo é uma doença que começa a se manifestar com mais frequência a partir dos 30 anos. Então, assim, prestar atenção nesses detalhes para que as coisas não se agravem, né? Para que as coisas não piorem quando realmente começar a ter as oscilações hormonais. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês, se vocês pudessem pegar a calculadora do celular de vocês, uma calculadora próxima, e eu falo isso porque quando a gente visualiza uma coisa, a gente nós assimilamos melhor, né? Eu vejo quando escreve, né? O meu caderninho, né, vocês viram, eu gosto de escrever, então eu assimilo melhor a orientação das psicólogas de escrever, né? De falar, de pôr o sentimento. Então, peguem a calculadora de vocês, coloquem a idade da mãe de vocês, se vocês souberem, e diminuam pela de vocês. Olhando esse número, vocês ficam felizes, aliviadas, tristes? Como é que vocês se sentem? Então, vocês vejam só. Vamos fazer um cálculo aqui. A minha mãe, né, Cláudia, tem 78 anos, eu tenho 48, então eu tenho 30 anos, né? O que eu penso, Cláudia? Eu me sinto muito satisfeita com isso, porque o meu histórico não é um histórico bom. A minha avó morreu com 60 e poucos anos. Então, a minha mãe já ultrapassou a linha da minha avó, mesmo sendo hipertensa, mesmo sendo diabética, mesmo sendo cardiopata e tendo colocado stent. Qual que é a conduta que eu devo ter, tendo o histórico da avó que teve morte súbita de um infarto agudo do miocárdio, a mãe que tem esse histórico todo, e que na minha concepção de médica só melhorou por conta de que o meu pai também é médico. Mas e você? O cálculo que você está fazendo agora? Eu tenho 40 anos, a minha mãe está com 62. Tem 62 anos para viver bem e feliz. Essa é a alegria que a gente pode oferecer, porque nós temos um arcabouço genético. Só que o estilo de vida que a gente opta ao longo da vida é o que vai fazer a diferença lá na frente. Para vocês terem uma ideia, a osteoporose é uma doença que ela se estabelece na idade adulta, mas ela começa lá na infância, quando não tem
o estímulo à reposição do cálcio, o estímulo ao sol. Então, nós temos todo o estilo de vida que invariavelmente vai interferir na nossa vida. A qualidade de vida, por exemplo, em relação ao estresse, né? Nível de cortisol, quando ele aumenta, ele vai ali, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto tempo que a gente acha que vai suportar essa mão batendo na outra sem sangrar? É o estresse diário, é o pequeno estresse que acontece todos os dias, que vai fazer a mulher infartar quando o hormônio dela começar a alterar. E voltando na questão da idade, ao inverso também. Olha só, eu tenho 42 anos e a minha mãe sofreu um acidente, né? E ela faleceu com, sei lá, 36 anos, vamos supor. Foi uma fatalidade. E fatalidade nós não temos como, né? Então eu digo o seguinte, se tudo correr muito bem na nossa vida, se as coisas evoluírem naturalmente, se nós conseguirmos fazer as coisas de uma maneira que seja uma maneira suave, comendo direito, conforme a Thalita falou, tendo um estilo de vida com atividade física, conforme a Jaque falou, tendo aquelas pinceladas maravilhosas da Vanessa, né, da Gisele, o que vai acontecer? Invariavelmente, nós vamos viver melhor. E nós vamos viver mais. Por quê? Porque a questão do estilo de vida, ele sobrepõe a genética quando a gente muda o nosso hábito. E é isso que eu costumo falar para as mulheres que vêm até mim. A mudança é uma mudança difícil. Eu não digo nem que é diária, eu digo que é minutária. A doença é minutária. Às vezes a gente fica numa situação de, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Não dá conta. No primeiro momento não dá conta, às vezes dá conta, dali a pouco volta de novo. Por quê? Porque nós somos multidisciplinar. A gente pega por todos os lados. Nós somos polvo, né? Então, essa sensibilidade do cuidado e de imaginar que se eu mudar o meu hábito de vida, minha mãe tem 80 anos, eu tenho, sei lá, 30 anos, e durante esses 30 anos eu tive uma vida completamente desregrada. Eu vou imaginar que na minha festa de 80 anos eu vou pegar o microfone e vou dizer, faz 40 anos que eu mudei a minha vida. E o tempo, a gente só sabe que perdeu depois que ele passou. O Alexandre acabou de me dizer que todo mundo liga pro tempo quando ele acaba. Imagina o tanto que ele deve ouvir isso de mim. Então, meninas, eu quero falar para vocês que a questão do exame de rotina, ele existe sim, né? Mas, por exemplo, até os 30 anos, a clínica é soberana, a gente diz. Tirando o exame de Papa Nicolau, que inicia após o início da atividade sexual, a gente pede os exames, mas com muita tranquilidade, né? Ah, tem uma queixa mamária, vamos pedir uma ultrassonografia, entendeu? Se precisar fazer um ultrassom, não precisa ser exame de rotina, sabe? Não há necessidade. A gente fica nós acabamos solicitando muitos exames por conta da questão da insegurança, né? Todo mundo tem medo de ter uma doença de um dia para olha, não fez o exame esse ano, apareceu. Mas às vezes, não, né, numa pessoa jovem, a gente tem que ver a clínica mesmo, né, o histórico. Isso faz a medicina ser diferente. Mas, enfim, até os 30 anos, os exames de rotina básico, colesterol, triglicerídeo, e observar qual que é a clínica, né? A partir daí, dos 30 aos 40, a gente tem que sempre observar o histórico familiar, né? Aliás, nós temos que observar o histórico familiar sempre, né? Se tiver necessidade, nós vamos solicitar. Mas a partir dos 30 anos, os exames de rotina, às vezes, eles acabam aumentando, né? Ultrassom de mama é um exame que ele é excelente porque ele vê a base da mama nessa fase, né? Mamografia só é feita nesse período se realmente tiver histórico de câncer de mama,
mas é importante, lembrando que a ultrassonografia e a mamografia, eles são exames completamente diferentes, mas um ajuda o outro. Mamografia é para uma coisa, né? A mamografia vai ver nódulo mesmo, microcalcificação, e a ultrassonografia vai ver quando a mama é jovem, a mama é densa, se tem um cisto. Então, não dá para substituir, né? E a mamografia, assim, quem não fez, né? Se a mamografia dói, a mamografia é um chatinho, né? Você conta 10, 1, 2, 3, 4, 5, acabou, né? E salva vidas. Então, é um desconforto, mas é um exame que a gente consegue lidar com tantas outras dificuldades que a gente acaba tirando de letra a mamografia. Paciente que tem prótese não tem contraindicação de fazer mamografia também, sabe? E os exames de sangue, que são importantes, ver o perfil lipídico, observar como é que está a tireoide. Tireoide, a partir dos 30 anos, é muito importante solicitar, né? A gente acaba solicitando um pouco antes também, principalmente se tiver histórico familiar, né? Se a mãe tiver algum problema de tireoide. O exame de Papa Nicolau sempre, né? O exame de Papa Nicolau é anual. E eu tenho também a mesma situação da ultrassonografia e da mamografia, que elas se sustentam entre si, é a situação do exame do Papa Nicolau também. Às vezes a gente colhe o exame do Papa Nicolau, que é o exame do preventivo de câncer de útero, de colo de útero, e vem lá um processo inflamatório, né? Aí vem um processo inflamatório, moderado, leve, moderado, acentuado e tal, e a paciente não tem queixa nenhuma, não tem corrimento, não tem dor, não tem ardência, não tem desconforto, não tem nada disso. E aí, quem colheu não foi a mesma pessoa que analisou. A hora que pega o resultado do exame, vamos dar a pomada, né? Vamos passar a pomadinha, vamos usar creme vaginal e tal. Então, as duas coisas são importantes. Mesmo que não haja coleta pelo médico que vê o resultado do exame, na minha opinião, o médico que vê o resultado do exame, ele precisa examinar a paciente. É fundamental olhar, ver a qualidade da vagina, ver como é que está o turgor, observar cor, né, cheiro, ver o colo do útero, olhar, entendeu? Analisar tudo e perceber, porque a vagina, ela é um órgão como outro qualquer, né? Eu costumo dizer que vagina é igual orelha, nariz. Nós é que fazemos, né? Lavamos lá e deixamos a bichinha de lado e só vamos começar a observá-la melhor quando ela começar a se apresentar com desconforto, né? Quando ela começar a ter a situação de ardência, de qualquer outra queixa que se apresentar, daí nós vamos lembrar que ela existe, né? Meninas, alguma dúvida? Como é que tá? Tudo bem? Me faz um. Cláudia, Oi, tá me ouvindo? Tem dois estou. comentários aqui. Tem um comentário da Leone, que Tô vendo aqui. da idade, ela disse, né, que a mãe dela Uhum. tem 43 de infarto e ela tem 39. Se você puder dizer algo para ela. E depois tem um outro comentário da Vera Lúcia também aqui. Tá. A Leone, é o seguinte, eu não sei se você percebeu, a minha avó infartou com 60 e poucos anos. Morte súbita, infarto fulminante. A minha mãe hoje não, amanhã, minha mãe faz 79 anos. A qualidade de vida que a minha mãe teve em relação à da minha avó foi completamente diferente. Então, nós temos o arcabouço genético, né? A gente tem o arcabouço genético. O histórico familiar talvez seja a única coisa que nós não consigamos mudar, né? Nós conseguimos parar de fumar, começar a fazer atividade física. A gente consegue um monte de coisa, tratar muita coisa e cuidar com mais carinho, ter um olhar mais empático para nós. Mas o histórico familiar a gente não consegue mudar. Então, uma coisa, eu tenho uma mãe que faleceu aos 43 anos de infarto, né? Eu tenho, isso é uma história de vida minha.
Eu estou com 39. Eu posso mudar essa história fazendo o que precisa ser feito, tendo o cuidado que precisa ser cuidado, entendeu? Fazer todo o controle alimentar, manter o peso legal, entendeu? Fazer uma atividade física. Hoje em dia, menina, você tá entendendo? Então, assim, há como mudar essa história, entende? Há como se fazer uma história feliz, mas é a necessidade de compreensão de que o estilo de vida, ele faz toda a diferença na vida da mulher, né? Faz toda a diferença. Vera, não sou a favor da mamografia e vejo com um exame muito agressivo. Na verdade, ele não é agressivo no sentido, ele tem radiação, né? Como tem radiação, raio-x. Se você tiver uma fratura, você tem que fazer uma radiografia e tal. A quantidade de raio, a quantidade de radiação que tem na mamografia, de nada, Leone. Deus te abençoe, viu? Fica tranquilo que é o histórico, o estilo de vida que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, assim, a quantidade de radiação que tem na mamografia, não é significativa, a ponto de imaginar que, por exemplo, as pessoas acham que, vou fazer, tem que usar o protetor de tireoide, porque senão vou ter câncer de tireoide com a radiação. Usa o protetor, tudo, beleza, tem que usar, tá certo, as clínicas oferecem isso, mas não é o suficiente para trazer isso, sabe? E uma coisa muito importante, agressiva ou não, né? No sentido de, vamos supor que seja, né? Que eu não consiga ser suficientemente competente para mostrar para você que isso não acontece, não é tão agressivo assim. Vamos supor que seja. Mamografia salva vidas, né? Ela consegue visualizar a microcalcificação, agrupamento de microcalcificação, que depois que colocada uma agulha e retirado aquela lesão, a mulher está tratada de um câncer que poderia matá-la nos próximos anos. Porque daí, se for deixar, quando sentir, nosso dedo ele não tem sensibilidade suficiente para sentir nódulo menor que 1 centímetro, principalmente se a mama for grande, entende? Então, assim, se você for fazer o autoexame com a mão espalmada, você vai sentir lá, sentir aqui uma ervilha. A ervilha já, entendeu? Já é outro tratamento, já é outra situação, já vai ter que tirar um pedaço maior, às vezes tem que fazer quimioterapia já, entendeu? Então, assim, que seja agressivo, mas ele salva vidas e ele é muito rápido. E se tiver tudo bem, você só vai fazer dali 1 ano, entende? Então, assim, acho que é muito terror em cima da mamografia, isso que é verdade. E, na verdade, ele é um exame que ele pode parecer muito ruim, muito desconfortável, mas ele salva a vida de uma maneira espetacular, tá? Alguma outra dúvida, meninas? Até aqui, tudo bem? Então, em relação, por exemplo, à questão da osteoporose que eu falei para vocês, né? A densitometria não é um exame de rotina, né? Mas, assim, a gente pode solicitar, a partir dos 50 anos, um exame de base, para a gente poder ter uma noção de como que está a qualidade óssea dessa paciente. Lembrando que as mais branquinhas, que as asiáticas, elas têm maior chance de ter osteoporose, né? E que tomar sol é muito bom, e que a prática da atividade física para osteoporose não, para o osso, ela é fantástica. Porque o atrito do músculo em cima do osso, ele incentiva o osso a produzir mais osso. Então, quanto mais músculo forte, é osso forte. E aí você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque uma mulher na senectude e com osso fraco, com chance de fratura, a chance de diminuir a qualidade de vida dela, piorar, e ela ter uma fratura, e ficar imobilizada, e a partir daí criar um outro processo mais doentio ainda, e até levar ao óbito, é muito grande. Então, nós não devemos esquecer dos nossos ossos e lembrar que o músculo forte é osso forte,
né? Questão da alimentação e tal. Reposição de cálcio é indicado, mas de uma maneira muito tranquila, não pode ser, não é uma coisa que a gente faz com muita frequência, tem que ter indicação precisa, porque os últimos trabalhos demonstram que a gente repor cálcio de maneira exagerada, às vezes acaba só na eliminação, né, elimina o excesso e aumenta o risco de infarto. Então, a gente tem que repor o cálcio de uma maneira muito tranquila. Um outro exame também que a gente tem que ficar muito atento, e depois dos 40 anos já tem indicação de fazer, é a colonoscopia, né? O intestino, ele é o nosso segundo cérebro, conforme a Thalita falou, e eu falo isso muito. A gente tem que se ligar, por exemplo, evacuou hoje, não evacuou amanhã, dá um jeito. Amanhã à noite já presta atenção como é que tá o intestino, já presta atenção como é que tá, né? Se você já vai ter, presta mais atenção na sua alimentação, na ingestão de água, né? A quantidade de água, ela norteia a função intestinal. Não adianta ficar comendo linhaça, não adianta ficar comendo fibras se não ingerir água, porque as fezes ficam mais endurecidas ainda e aí fica muito mais difícil. Lembrando que a partir do terceiro, quarto dia que seja do intestino sem funcionar, ele forma uma rolha no final, né, próximo ao reto, ali próximo ao ânus, e às vezes começa a ter dor por distensão disso. E aí tem a sensação de que não vai, porque aquela última fezes, ela fica muito durinha, e ela forma uma rolha. Então, por mais que tome bastante água, fez arroz, a evacuação se torna muito mais difícil. E aí, às vezes, precisa usar até supositório de glicerina para poder evacuar com mais tranquilidade. A rotina da evacuação, ela precisa ser criada, é fundamental. E aí a gente se pergunta onde é que a gente vai colocar essa rotina no meio de tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Às vezes a gente tem até a vontade, mas está num momento que não tem como parar, passou aquele momento, só o outro momento, e às vezes pode demorar dias para isso acontecer. E aí a gente fica imaginando como é que funciona o cérebro, o corpo, o humor de uma mulher que não consegue evacuar. Então, a gente precisa analisar todos esses dados para a gente chegar à conclusão de que interfere, inclusive, na questão psicológica, o não evacuar, né? Alguma dúvida até aqui, meninos? Ah, tá. Não, a densitometria, professora, ela não é um exame que precisa ser feito anualmente, a partir do momento que se cria a rotina de fazer. Normalmente a gente é solicitado a cada 2 anos, porque o score, ele é um score que não muda muito de um ano para o outro, né? Então a gente faz a densitometria, vê, analisa como é que está, precisa fazer reposição de alguma coisa, precisa incentivar a paciente a fazer algum tipo de tratamento, seja ele medicamentoso ou ficar mais atento à questão do sol, né? Enfim, da reposição de cálcio de uma outra maneira, a gente é solicitada a cada 2 anos. Não há necessidade de fazer uma vez por ano, não. A colonoscopia, se tudo correr bem, que é um exame extremamente desgastante, porque o preparo é muito ruim, se tudo estiver bem, o próximo exame é só 5 anos depois. Não tem indicação de fazer anual também, não. A menos que tenha alguma lesão, né? Se tem um pólipo, se tem alguma lesão pré-maligna, às vezes aí o coloproctologista vai orientar. E por que eu estou falando de colonoscopia, de densitometria, que são exames de outra especialidade a qual eu pertenço? Porque o médico ginecologista é o médico de atenção primária. E é fundamental que ele faça esse rastreio. Se der alguma coisa, alguma alteração, a gente vai encaminhar para quem é de direito para cuidar, né? Mas a princípio é o médico ginecologista que acaba fazendo isso. O médico ginecologista às vezes descobre doenças que não passaram pelo especialista mesmo, né? Só pelo rastreio, às vezes só pelo sintoma clínico, e daí encaminha a paciente, tá? A idade de fazer colonoscopia, Niele, é 40 anos, o primeiro exame.
E se estiver tudo bem, raras fazem com 40 anos, né? É um exame muito que se torna, o exame em si é um exame gostoso, que você dorme, né? A enfermeira chega e fala assim, relaxa. Aí quando vê, você já relaxou e já acabou. Mas sim, você está dentro, né? E Nelly me conheceu também quando eu cheguei aqui, né, Nelly? Aí, então, mas assim, é um exame que ele é um pouco, que ele dá uma certa, um certo desconforto ou preparo, né? Porque precisa estar com o intestino completamente limpo, né? Passa pela fase do pastoso, daí só líquido, depois, né? Então, linda. E então, assim, é uma situação que ele é desconfortável para preparar, mas o exame em si não. Assim como a endoscopia, né? Porque você relaxa, dorme, e quando vê já acabou o exame, tá? É questão de dosagem hormonal, gente, que é uma coisa que a gente fica sempre pensando, né? É, dosagem hormonal, por exemplo, de hormônios femininos, no caso, existe uma situação que a gente tem que considerar. A mulher que tem útero e a mulher que não tem útero. A mulher que tem útero, quando ela vai começar a entrar no período do climatério, normalmente ela já se apresenta com alguma alteração menstrual, né? Tem uma alteração menstrual para mais ou para menos, normalmente é para menos, porque o hormônio ele não dá conta de chegar até os 30 dias, e aí ela acaba tendo essa situação de sangrar um pouco antes. Então, qual é o diagnóstico? O hormônio começa a ter alteração. Teoricamente, se a gente for bem clínico, né, se a gente for bem, tá tendo sim uma alteração hormonal, mas quanto isso está sendo relevante para a vida da mulher, né? Então, às vezes a gente não precisa pedir exame porque a clínica é soberana. Mas o exame precisa ser solicitado quando a mulher não tem útero, porque a gente não tem o parâmetro menstrual, certo? Então, esse exame da dosagem hormonal, nós temos que ter muita parcimônia para não banalizar a solicitação do exame hormonal também, né? Porque começa a solicitar um monte de coisa e não analisa a mulher em si, né? Pede lá um monte de exame. E nós temos que considerar outra coisa também em relação à solicitação do exame e ao resultado do exame. O hormônio, os hormônios, eles são muito cíclicos, né? Então, por exemplo, um hormônio que está muito alto no período da ovulação, ele começa a diminuir logo depois que a mulher ovula. Aí tem um outro que já entra aumentando logo depois da ovulação e tem a queda, por isso que somos de fases, né? Então, até isso nós temos que tomar cuidado, porque nós moramos numa cidade que não tem o laboratório que faça o exame. Todos os exames eles são enviados para fora. Então, quando for fazer a coleta do exame, há necessidade de saber que dia que colheu, como que colheu, quais foram as condições dessa coleta, porque se a gente não lembrar nem que época do mês que nós estávamos, não tem nem como o médico fazer uma correlação. O ideal é que as dosagens hormonais elas sejam colhidas entre o quinto e o oitavo dia após o primeiro dia da menstruação, se a mulher tiver útero e for menstruar. Se a mulher não tiver útero, escolhe um dia do mês e colhe. E aí, a partir dali, o médico vai ter que dar um jeito de analisar a sintomatologia com o resultado do exame, certo? Mulheres menopausadas há muitos anos não tem necessidade de ficar fazendo dosagem hormonal, porque me parece muito óbvio de que esses hormônios estão alterados, né? Então, assim, cada caso é um caso. Eu não sou uma médica que o meu paciente sai do consultório com 45 exames solicitados, né? Um professor meu sempre repetiu uma frase que me faz, que está na capa de um livro de clínica médica que dizia o seguinte: quanto mais, se você não sabe o que você está procurando, você não sabe, né? Quando você encontrar, você não vai saber o que é. E me faz lembrar a historinha da Alice, né? Que a Gisele falou. Então, assim, não adianta a gente dar tiro para todos os lados. A gente tem que focar no que nós estamos querendo encontrar.
Lembrando que a paciente, quando ela está na depressão, ela é uma paciente que ela demora para procurar o ginecologista, sabe? É aquela paciente que me encontra no mercado e fala, preciso ligar lá. Ai, preciso ligar lá. E nunca liga. Marca e remarca várias vezes. É uma paciente que quando solicita o exame chega a perder os pedidos de exames, né? Ela volta sem os exames, porque o descaso com ela é tanto que quando ela vê, ela já passou, já está na hora de retornar e ela não fez os exames. Então, a paciente depressiva, ela tem essa relação de dificuldade com esse tipo de cuidado, mais assim, apático mesmo, né? Ela some do consultório, desaparece, vai aparecer só naqueles casos assim, você acha, oh, que bom que você veio, só vim porque eu tô passando mal, entendeu? Então, assim, é uma característica da paciente quando ela está em depressão, é uma característica assim. E na evidência de patologia, normalmente ela paralisa, né? Então, quando tem alguma patologia, ela paralisa. A paciente ansiosa, ela já é um pouquinho diferente. Ela é uma cliente fiel, né? É uma cliente que, quando você vê, fala, meu Deus, ela tá aqui de novo, né? É uma cliente fiel. Ela pede encaixe, chega antes, e se ela tiver uma brecha, ela entra antes da consulta que está marcada ali, né? Faz os exames rapidamente, volta no retorno com os exames, normalmente abre os exames, procura no Google, pede segunda opinião. E em relação ao resultado da doença, normalmente ela já tem o tratamento, ela já sabe o que ela vai fazer. Então, nem tão céu e nem tão terra, né? Para vocês verem o quanto a questão emocional interfere lá dentro do meu consultório. Por isso que ginecologia rima com psicologia. E o que é importante, né, nisso tudo? É ter consciência do autocuidado, de que ter a consciência corporal, né? É uma coisa que nós mulheres a gente precisa treinar isso, sabe? A consciência corporal. É diferente do que eu falei em relação ao fortalecimento muscular, sabe? De você ter músculo forte para fortalecer o seu osso. Não estou falando de estética, gente, eu estou falando de qualidade de vida, da hashtag veinha funcional, sabe? A consciência corporal mesmo, de o que eu estou sentindo nesse exato momento. E por que eu digo, em relação à consciência corporal? Por exemplo, a musculatura do assoalho pélvico, né? A musculatura do assoalho pélvico, ela está lá, sustentando os órgãos internos, está fazendo a contração da uretra, que é o músculozinho piquititico, a contração da vagina, contração do reto, entendeu? Então, ela precisa estar forte. Então, essa musculatura, ela precisa ser trabalhada. Precisa literalmente. Eu aprendi com uma amiga psicóloga que falou, Cláudia, a gente não pode falar precisa, mas nesse caso precisa, gente. A gente tem que ter essa consciência, né? De lembrar que a gente precisa fazer a contração. E não é soltar e puxar, entendeu? É de você ter a consciência corporal, né? E fortalecer a musculatura. Quem tem parto normal tem mais... Não necessariamente, entendeu? Não necessariamente. Às vezes quem tem parto normal tem a musculatura mais forte. Então essa consciência é importante, né? A consciência de você saber o momento exato de segurar na hora que não pode fazer xixi, entendeu? De relaxar para você poder evacuar com tranquilidade, sentir que o seu intestino está completamente esvaziado, isso vai te dar bem-estar. Então é importante demais dar ouvido às dores recorrentes com tranquilidade e falar, olha, peraí, eu tive essa dor. Sabe aquela coisa de você, assim, esse desconforto que eu tô tendo agora, eu tive semana passada.
né? Então, quando você começa a olhar para dentro de si, você percebe que você vai entender melhor os seus sintomas, os seus sinais, né? Cerrar os olhos para enxergar a luz interna. Isso evita quanta coisa, quanto desconforto, quanta queixa desnecessária para melhorar a qualidade de vida, que é muito mais forte do que o nosso arcabouço genético. Vocês compreendem isso? Não fica muito claro para a gente imaginar isso? Lógico que o treinamento não é diário, é minutário, né? Sim, super. Vou falar sobre isso, Roseli. Então, assim, é minutário, né? A questão do pompoarismo, ele tem um fortalecimento, ele melhora muito, 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 muito a qualidade da musculatura vaginal, a sensibilidade, né? É, o exercício de você imaginar que você está comendo um macarrão ao sugo, né? E relaxar de uma maneira suave, e aí devagarzinho solta. Isso é muito importante, de olhos fechados, imaginando isso, como é que a coisa é muito importante. Isso melhora a autoestima, isso melhora o fortalecimento, isso diminui a chance de ter infecção de urina de repetição, porque daí você vai conseguir ter a sensibilidade, né, de você soltar tudo o que precisa, aumenta a sensibilidade na hora da relação sexual, né, que acho que eu já falei, é, e diminui queda de órgãos internos, né. Obviamente que paciente obeso tem maior chance, porque o peso é maior. Se o fortalecimento da musculatura não estiver adequado, se o alicerce não estiver bom e ainda por cima tiver o peso aqui, vai, né, vai esgarçar também. Então, assim, é muito importante ser justa nessas observações, ser justa consigo mesmo, observando esses detalhes, né? A gente até para de se queixar quando a gente começa a sentir o que realmente a gente está a sentir o que a gente realmente está sentindo, né? Me fez lembrar um negócio, agora eu vou dividir com vocês. Eu tenho esse negócio de como é que dorme, né? Se a gente dorme de lado, dorme de barriga para cima. Eu fui fazer osteopatia na quarta-feira com o Romo, que faz ali na live, e eu falei para ele, Rominho, qual o melhor jeito de dormir? Isso é um parênteses, tá, meninas? Aí ele falou assim, eu achei tão lindo isso. Ele falou assim, é a maneira com que a nossa alma se acomoda. Às vezes a gente fica pensando, né? Como é que tem que dormir com o travesseiro e tal? Mas, na verdade, é um horário que a gente dorme do jeito que dá, como se sente bem, né? Não, dormir de barriga para cima, porque a coluna... Mas olha só que poesia que é isso, né? É dormir do jeito que a alma se acomoda melhor. Enfim, e a gente tem que lembrar o seguinte, que envelhecer com qualidade de vida não tem preço. Não tem preço. Então, lembrar que as nossas escolhas, elas são fundamentais para o dia do microfone com 80 anos. Vocês vão lembrar de mim, entendeu? O dia que vocês fizerem 80 anos, vocês vão lembrar. Como é que vocês vão querer pegar o microfone e qual a história de vida que vocês vão querer falar, né? E lembrar que 80 anos é só o começo, viu, meninas? Porque eu tenho paciente lá que está dando de 10 a 0, tem uma que está com 92 anos, a coisa mais linda desse mundo, sabe? Cabeça boa, esperta, sabe? Então, assim, é isso que às vezes eu fico olhando, eu tenho paciente de todas as idades, né? Lógico que eu acabo migrando, a gente chama né, quando a gente tem a habilidade maior, né, eu tô me tornando uma médica que está voltada mais a essa parte mesmo do climatério, do autocuidado, né, quando está acabando a fase reprodutiva, apesar que as adolescentes também se identificam bastante, mas assim, a qualidade de vida dessas pacientes, né, que fizeram atividade física, essa de 92 anos é um espetáculo. Ela faz, caminha, vai na terceira idade, já foi Miss Terceira Idade.
né? Então, assim, é muito legal mesmo. Então, o envelhecimento saudável é uma coisa que a gente tem que pensar das nossas escolhas mesmo. E o que, que eu percebo que mudou ao longo dos anos na vida da mulher? Apesar de todos os desafetos, de todos os dissabores, tal, de todas as dores, né? A mulher ela tem se olhado mais na sensibilidade, né? O que na questão íntima, na questão estética. Hoje eu atendi uma paciente, que a última vez que eu a atendi foi em 2015, ela estava pesando 93 quilos. E agora, hoje ela voltou, ela estava com 68. Passou por um processo de internação, porque teve um problema grave de síndrome do pânico e tal, e acho que deu um start na vida dela. E assim, foi mudando, acabou fazendo a cirurgia de abdominoplastia depois que fez, depois do emagrecimento, aumentou a autoestima, é, e a autoestima é tanta que hoje em dia, lembrando da vagina funcional, de quanto ela é importante para a qualidade de vida, o cuidado de agora é importante, né? Da questão da lubrificação. Eu sempre falo essa questão da lubrificação. Vagina que não é cuidada, e não estou dizendo nem questão de reposição hormonal, porque eu acho que não cabe esse assunto aqui agora. Mas, por exemplo, o cuidado da vagina em relação à lubrificação, ele é muito importante. Como que nós vamos manter a nossa vagina lubrificada para que ela não comece a dar trabalho de ressecamento, de dor, de desconforto, entende? Então, assim, é, é, é o cuidado não só hormonal via oral, mas o cuidado de lubrificar a vagina, porque ela começa a ser um problema. A gente só lembra que a gente tem orelha quando a orelha começa a doer, né, no travesseiro. A vagina é a mesma coisa. Quando você estiver lá com 45, 50, 60 anos, 45 nem tanto, mas às vezes já acontece, vai usar o papel higiênico e percebe o desconforto na vagina. Isso tem que cuidar, porque só piora. Porque se você lembrar que você vai viver até os 80 e poucos, 90 anos, 100 anos, se não cuidar, ela fica terra seca do deserto. Racha, dói, aumenta a infecção urinária, tem desconforto. Então, assim, a visibilidade da mulher em relação a isso, ao cuidado, não só funcional como estético da região íntima, tem se tornado mais um motivo de bem-estar. Né? Pacientes, por exemplo, que perderam peso com muita rapidez e fazem preenchimento de região, de lábios, né? O laser de CO2, entendeu? Para melhorar a atrofia, o ressecamento vaginal. Então, assim, tudo isso a gente percebe que mesmo essa mulher passando por grandes processos de luta, de desafio, da questão emocional, ela ainda assim tem tido um olhar um pouco mais solidário em relação a isso, né? Tem um grupo de mulheres que sim. Então, assim, chega numa fase que alguém tem alguma dúvida? Eu me empolgo a falar de mulher. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Ou já dormiram todas? Estão com as câmeras desligadas? Então, assim, alguém tem alguma pergunta? Está acabando o horário? Tudo certo? Adriana está atenta, Adriana. Então, assim, viver intensamente os desejos, né? Os nossos. Obrigada, Luciana. Viver intensamente os desejos da gente, né? Porque chega uma fase que a gente começa a se questionar muita coisa, né? Apesar de os filhos às vezes não terem, a gente não ter conseguido
fazer que eles fizessem, né, o nosso sonho, né, completado o nosso sonho, apesar do companheiro, da companheira, apesar dos pais, que às vezes vai chegar um momento que nós mulheres vamos ser mães dos nossos pais, apesar de, é importante olhar para a gente, e quanto antes melhor, né, porque tem um longo percurso a percorrer, né? Tudo bem? Então tá bom. Alguma pergunta, meninas? Niele, parou de tomar café com açúcar, Clarinha? E assim, né, gente? Mulher é bicho fantástico. Esses dias eu vi um, um desses memes da vida, tinha assim, a evolução do homem, né? E lá na ponta tinha a mulher. Então vocês imaginem a mulher toda linda, maravilhosa, andando, e a evolução do homem. O último homem que estava aqui, que teoricamente era o mais evoluído, olhou para trás e disse para eles assim: pode voltar, nós não vamos dar conta de ir até elas, entendeu? Então, assim, há de se ter a consciência de que nós precisamos é, ter um pouco de cuidado para lidar com eles, porque nós temos muito potencial, né? A sensibilidade da mulher é um negócio incrível, assim, né? Como diz meu pai, quando eu resolvi escolher fazer, aliás, quando ele me orientou, né, que eu ia fazer oftalmo, ele falou para mim, filha, faz ginecologia, eu perguntei por quê, ele falou assim, porque a mulher tem muitas possibilidades, né? E na época eu nem imaginava o tanto que tinha. E é isso aí, tem muitas possibilidades mesmo. Cada vez mais, né? Só a gente ter noção e se ligar o potencial que a gente tem, né, Sueli? Alguma pergunta? Cláudia, me ouve? Oi, Oi. A gente está oi. em cima do nosso horário, então, tanto para você quanto para as meninas, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta final e você já fazer as Tá, considerações finais também. Depois eu tenho alguns recadinhos para passar. tá. Alguma pergunta, meninas? Já dizia um professor, quando tudo fica calado, ou entenderam tudo ou entenderam nada. Tudo certo? Tô magoada, eu tinha tanta pergunta pra Thalita, tanta pergunta para as meninas, pra mim não tem nada. Mas enfim, então assim, ó, ninguém é tão ocupada que não tenha, Doutora que não... Cláudia, doutora Oi, Cláudia, amor, fala, eu vou fazer uma professora. pergunta para você não ficar chateadinha, tá bom? Ai, obrigada. Deixa eu te perguntar, você estava falando da reposição hormonal, né? E aí, Ah, assim, tem mulheres que tomam chás, tem a questão do soja, né, de comer soja. Isso aí é real ou seria só mito? Não sei, porque, de repente, a gente, assim, eu na minha idade já poderia tomar esse chá, ou aconselhável seria primeiro fazer uma consulta. não, olha só. Existem os sintomas climatéricos, e o que mais incomoda a mulher é o calorão, certo? O calorão, ele é a onda de, de, de calor que vem, geralmente no tronco, sobe para a cabeça, dura rapidinho, mas é uma coisa que vem e volta, não deixa a mulher dormir, dá passamento. É um negócio que tira o juízo feminino. E é o que mais incomoda, é o que mais a mulher faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, tira isso de mim. E normalmente, o uso, por exemplo, de chá de folha de amora resolve o problema do calorão. Só que a falta do hormônio não é só o calorão, entende? Então, assim, para o calorão, ele é ok, né? Ele vai ajudar, vai diminuir o fogacho, a mulher vai se sentir um pouco mais, né? Mas as outras coisas não, por exemplo, não vai melhorar o ressecamento vaginal, entende? Então, assim, ele pode tomar, não tem contraindicação nenhuma, tá? Outra coisa, a soja,
a isoflavona da soja e tal, ela também vai resolver o sintoma vasomotor, que é o sintoma do calorão. Mas também não vai resolver as outras coisas, né? Ela vai melhorar a- a- o desconforto, né? Mas não vai resolver as outras coisas. E se for comer soja, para você ter uma ideia, professora, ela a necessidade de comer um prato de sopa de soja para tentar repor o que às vezes tem no comprimido. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou comendo soja todo dia. Para comer soja, a ponto de suprir, né, melhorar um pouco do calorão, tem que comer um prato de soja. Ninguém consegue comer um prato de soja, né, até porque é extremamente calórico, né, e daí você não vai poder comer mais nenhuma outra coisa. Então, assim, todas essas duas situações são naturais, pode ser usada, não interfere, por exemplo, em câncer de mama, não tem essa relação, entende? Pode usar sim, não tem problema. E também, mas também não vai resolver como preventivo. O que a gente sabe é que, assim, mulheres que fazem atividades físicas pesadas, normalmente, elas resolvem o problema do calorão. Dificilmente uma mulher que faz uma atividade física de musculação, por exemplo, todos os dias, 4 vezes na semana, ela vai reclamar de que ela está com calorão. Ela pode reclamar de outras coisas, mas a endorfina que é liberada durante o exercício físico, ela ameniza a sintomatologia do sintoma vasomotor, que é o calorão. Ok? Obrigada. Nada, amor. Certo, meninas? Então, assim, meu recadinho para vocês hoje é que, assim, não há ninguém tão ocupado que não possa se cuidar, que não possa, pelo menos, fazer uma consulta uma vez ao ano para poder ver como que está realmente. Exames não são consultas, né? O exame é exame, a consulta é coisa bem diferente, né? A gente tem que entender que não adianta só fazer o exame, né? A gente percebe que, por exemplo, pacientes que fazem, foi lá no hospital, fez o exame, colheu. Oi, gente. Estão me ouvindo, meninas? Parece que caiu. Parece que travou lá, né? É, eu vou, então, tomar a liberdade de dar uns recadinhos para vocês até ela entrar novamente, tá ok? Se vocês verem ela entrando aí, vocês me avisem. Todas estão me ouvindo? Acho que sim, né? Pode dizer um sim aí. Olha só, meninas, então, eu tenho uns recadinhos para vocês aqui. O Rafael entrou em contato comigo, ele está bem, mas a gente precisa respeitar esse momento de luto dele, então, para poupá-lo, ele pediu para eu passar um recado para vocês e está fechando a nossa conversa de hoje. Amanhã sou eu com vocês também, a gente se vê de novo. Ele estava divulgando no grupo sobre alguns prêmios, alguns brindes que ele vai fazer um sorteio. Então, isso ainda vai acontecer e ele vai fazer isso provavelmente a partir da semana que vem. Então, segunda-feira ele entra em contato no grupo e coloca para vocês como é que vai ser feito esse sorteio aí com esses brindes, tá? Tem mais brindes do que ele divulgou no grupo, ele conseguiu mais brindes e isso é legal, né? Sobre a palestra de ontem, com o psicólogo Lucas, vai ser conversado na segunda-feira com ele também qual é a disponibilidade dele. E aí a gente vai estar entrando em contato com vocês no grupo para colocar a disponibilidade dele para a próxima semana. Eu sei que todo mundo se programou, né, para a gente fazer o último encontro amanhã, mas excepcionalmente aí quem puder e quem puder mudar algum outro compromisso que tiver e quem tiver disponível, a gente vai deixar a palestra dele para a semana que vem, tá bom? Dentro da disponibilidade dele. Enfim, deixa eu ver mais alguma coisa. Eu quero agradecer muito a Naomi, que deu uma força para nós, que está gravando para a gente. Tá? Então, esse vídeo vai ser repassado para o Rafael e ele vai divulgar no grupo também. Tá? E não vai acontecer instantaneamente como ele faz
como ele tem feito nos outros dias, tá? Mas até o final de semana aí, ele passa para vocês o vídeo, o link do vídeo, tá bom? O grupo tá liberado já para conversas, para vocês colocarem alguma conversa de vocês, algum agradecimento, alguma observação lá, tá bom? Ah, Naomi, amanhã a gente precisa da sua ajuda de novo, tá? Eu já vou convidar você aqui. Então é isso, tá? A Cláudia não entrou, gente, não voltou? Deixa eu ver aqui. Ah, não voltou, né? Não, mas se você puder colocar um recadinho lá no grupo ou direto para ela no privado, no WhatsApp, para ver o que aconteceu, a gente fica aguardando um pouquinho aqui, tá bom? Eu falo com as meninas enquanto isso. Eu quero agradecer ela não está ouvindo aqui, mas depois vai ver também, né? Sobre a palestra dela, que ela coloca esses aspectos que interferem na vida da mulher, e eu achei muito legal ela falar que psicologia rima com ginecologia, tem tudo a ver mesmo, né? E a gente está vendo em todas as palestras, em todas as falas, de todos os profissionais, como o nosso corpo e o nosso psicológico, o nosso emocional estão ligados. Não tem como a gente desligar uma coisa da outra, né? O corpo fala pelo nosso emocional. Então, amanhã a gente vai continuar essa conversa também, tá? Sobre isso. O meu tema amanhã é sobre persistência e projetos de vida. Então, se vocês puderem pensar o que é esse projeto de vida, o que vocês entendem do projeto de vida, e pensar, né, até amanhã sobre isso, a gente vai estar conversando um pouquinho mais, tá? Vamos ver aqui, meninas. Não sei o que aconteceu, né? Com a Cláudia caiu de repente. É uma pena que não deu para ela fazer a despedida com a gente. Eu vou esperar mais um pouquinho ainda. Pois é. Pode ser, gente, um problema aqui com a internet. E a Naomi está dizendo aqui que a doutora Cláudia está colocando um áudio no grupo. Provavelmente ela não está conseguindo entrar. Como a gente já passou também um pouquinho do nosso horário, meninas, então eu vou fazer o fechamento aqui, deixando aqui o nosso agradecimento mais uma vez para ela, tá? E aí a gente se vê então amanhã no mesmo horário também. Mandaremos o link para vocês no grupo, tá bom, meninas? Eu acho que a gente pode fechar, Naomi, se você quiser, já pode desligar a gravação, tá bom? Boa noite, então, meninas, a todas. Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã.